Olá pessoal, como prometido no meu Instagram, lá no Stories, vou fazer um vídeo com vocês sobre como investir na carreira jurídica. Veja, esse vídeo nós vamos priorizar a carreira privada de advogado. E antes de começar o vídeo, vou pedir para que você se inscreva lá no meu canal, onde também vai ficar esse vídeo aqui no YouTube, e o Mar Muniz, procura lá no YouTube, vai estar esse vídeo. Também vou colocar no meu Facebook, Dr. Mar Muniz, e vai ficar constando aqui no IGTV do Instagram. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que e como investir em 3 passos no seu escritório, na sua carreira jurídica, para que você obtenha sucesso, de acordo com as experiências que eu vivi na advocacia. Primeiro ponto, pessoal, que é muito importante, eu já falei isso em outro vídeo, mas hoje vou priorizar aqui como investimento na sua carreira jurídica como advogado, é justamente você investir na sua aparência. Você é uma marca. Você, advogado, é justamente o que você quer parecer ao seu cliente. Então você tem que investir na sua aparência para que o seu cliente olhe para você antes mesmo de conversar com você e já sinta confiança para te contratar. Isso é importantíssimo. Então o que você deve fazer? Deve procurar a se vestir, ter uma aparência formal que passe ao seu cliente justamente uma confiança de um bom advogado, de um advogado de respeito, de uma advogada de sucesso e que vai conseguir resolver a demanda e os processos dele. Quando eu falo esse investimento que você deve fazer financeiro na sua aparência, e não digo para você gastar horrores com roupa, com ternos caros, taier caro, saia cara, não é nada disso. Eu estou falando para você ter a consciência que você precisa passar a imagem de um profissional respeitável, de um profissional de sucesso e que vai conseguir ter aquela demanda do cliente resolvida. Porque quando a gente passa uma imagem meio desleixada, meio despromovida com o ambiente, o cliente, em regra, principalmente empresários que vão te contratar para advogar para a empresa dele, vai olhar para você e vai perguntar: nossa, se aquele advogado, se aquela advogada já tem um certo desleixo com ele mesmo, imagina com os meus processos. Então essa informação visual que você tem que passar para o cliente é muito importante. Então presta sempre atenção como você está se vestindo, como você está se portando nos lugares, para que você passe uma imagem bacana. Eu vou deixar aqui uma dica, depois um Facebook e um YouTube, um canal do YouTube e um Instagram, de pessoas que falam bastante sobre moda. Não ganho nada com isso, tá, pessoal? É simplesmente uma dica para que você possa lá ouvir alguns conselhos de pessoas que trabalham com moda para falar para você, olha, se veste assim, essa roupa combina com essa, isso passa uma imagem bacana de negócios, isso passa uma imagem bacana de seriedade, isso é muito importante. E lá eles dão dicas, e é importante também dizer, de peças que não são caras, são bem acessíveis, mas que se bem combinadas vão fazer toda a diferença na hora que você vai se apresentar para o seu cliente, até no meio social. Perfeito? Então, a primeira dica é: vista-se bem, atue-se bem, cuide-se para que seu cliente olhe para você e veja em você um profissional de sucesso e veja em você um profissional que ele precisa porque você é um profissional de confiança. Perfeito? Segundo, esse segundo não é a questão do investimento financeiro, é um investimento de tempo, que se divide em 2 fatos que eu atuei dessa forma e tive bons resultados na minha advocacia. O tempo. Você deve dividir primeiro passo, em ter um tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana, para que você sempre estude a matéria que você pretende atuar. Então, se você vai atuar em direito penal, se você vai atuar em direito civil, pega um tempo do seu dia, dá uma lida, uma relida, dá aquela reforçada no conteúdo de direito penal, se você vai atuar no direito penal. Vai lá ver a jurisprudência, ver o que mais os tribunais estão falando. Por que isso? Porque não adianta o cliente olhar para você, ver você, uma figura de um profissional de respeito, olha para você, se interessa em procurar você como advogado, mas no primeiro momento que ele para falar com você, você gagueja a situação, você não tem respaldo jurídico e derrapa nas informações. Veja, toda aquela credibilidade de que ele teve quando ele te viu, aí ele já se perdeu. Então é importante que você tenha, no tipo de serviço que você vai oferecer, se é civil, se é penal, se é trabalhista, um conhecimento aprofundado, para que o cliente, quando ele sente para conversar com você, ele sinta confiança que você sabe do que você está falando. Isso é fundamental. Isso é diário.
quem escolheu a profissão do direito sabe que o estudo é para o resto da vida. Então você vai estar sempre tendo que se atualizar, dando uma estudada, olhando a jurisprudência. Faça isso todos os dias, se possível, ou pelo menos uma vez por semana. Dá para uma atualizada para você ficar ali fera na coisa que você vai falar. Segundo ponto do tempo que é importante você se dedicar é justamente as relações sociais. Veja, pouco se fala sobre isso na faculdade, com certeza a gente não escuta sobre esse assunto, e isso é uma coisa que faz muita diferença quando você pretende captar clientes. Passe a se envolver em relações sociais, como clubes, associações, grupos de estudos, grupos de conversas, grupos de poesia. É muito importante que você esteja relacionado com pessoas, porque para contratarem os seus serviços, você precisa ser conhecido por pessoas. E ser conhecido por pessoas depende de você estar com relação com outros seres humanos, e essa relação você ficar conhecido e cada vez mais conhecido, e assim lhe agregar cada vez mais pessoas lhe indicando ou até mesmo lhe contratando como advogado. Então a sugestão, por exemplo, você tem no seu bairro uma associação de moradores, ou você tem uma associação de uma determinada igreja que faz lá benfeitorias sociais. Você já foi lá? Você conhece as pessoas que trabalham, que prestam serviços sociais? É uma boa dica para que você faça um serviço social, que é muito importante e interessante para a sua alma, para a sua religiosidade, para você como ser humano. Vai lá, presta um serviço, ajuda, e além disso você vai passar a ser conhecido como advogado. Veja, olha que interessante. Você passa aí no local, passa a ser conhecido como advogado, e as pessoas vendo que você se porta de uma forma bacana, que você fala muito bem aquele tema que você pretende advogar, você conhece as pessoas te encaram como bom advogado, então já está meio caminho andado para contratação se ela precisar de um advogado. Então, se relacionar com pessoas, pegar um pouco do seu tempo e dedicar a esse tipo de relação é importantíssimo. Então, vai lá numa associação comercial, vai lá numa associação de moradores, vai lá num evento, se relaciona com pessoas, não só do direito, não só na OAB, que é muito importante você também participar dos eventos da OAB, mas também em outros tipos de relacionamento, com pessoas que não são advogados, que provavelmente serão seus clientes se gostarem do seu perfil como profissional, tá? Então, primeira dica, a questão da aparência. Segunda dica, se divide no tempo. Tempo de estudo e tempo de relações sociais. A terceira dica, eu vou tentar fazer só essa, depois faço mais vídeos falando sobre isso, para que fique aí mais curto, mais dinâmico, mas a terceira e última dica de hoje é sobre o investimento nas redes sociais. Veja, se você já tem um escritório que tem uma demanda bacana, que tem uma cartela de cliente legal, que tem determinados clientes, talvez você não precise tanto disso, mas é importante. Mas se você quer captar novos clientes, as redes sociais é uma ferramenta muito interessante, mas ela tem que ser bem usada. Não adianta você, eu vou postar todo dia uma foto minha, vou postar todo dia uma situação sobre um amigo, eu bebendo, eu na festa. Legal, se é uma rede pessoal sua e se você só usa ela para isso, bacana. Mas se você pretende usar também essa rede social para angariar cliente, e você pode fazer a divisão. Por exemplo, o Instagram. Você pode fazer um Instagram pessoal seu, que você posta suas fotos familiares e amigos, mas faça também um Instagram do seu escritório, para que nesse Instagram passe a ter informações e as pessoas vejam ali naquele Instagram você como advogado que tem conhecimento. E ali você passa a postar conteúdos jurídicos da matéria que você exerce, da matéria que você gosta, que você pretende trabalhar, com conteúdo e dicas. Sugestão também muito importante. Eu nunca fui bom nisso, de criar conteúdo com PowerPoint, com CorelDRAW ou com qualquer outra ferramenta eletrônica. Eu nunca tive muita essa habilidade. Então o que eu fiz? E aí vem uma sugestão também para vocês. Eu contratei uma empresa para cuidar das redes sociais do meu escritório justamente nesse sentido, para ele fazer posts. E aí eu vou deixar aqui também na descrição o link de uma empresa que eu contratei e eu sei que o serviço dela é bacana e que ela faz um preço super acessível para te dar aqueles posts diários com informações jurídicas da matéria que você deseja que conste. Por quê? Porque também não adianta você fazer lá um post mais ou menos, sem pé sem cabeça, porque você não tem muita habilidade de construir aquele post, aquela foto, fazer aquela imagem, como no meu caso eu não tinha isso, no escritório a gente tem só um grupo de advogados. O que eu fiz? Eu peguei e muito pela situação de importância,
com uma empresa. Contratei uma empresa para que ela pudesse fazer conteúdos e aí a gente aprova, eles nos mandam, nós aprovamos e postamos no Instagram, nas redes sociais do escritório, com conteúdos jurídicos direcionados ao público, ao cliente que eu desejo. Com informações, com dicas, porque a pessoa vai olhar sua rede social e vai lembrar, nossa, eu tenho um caso específico e tem um advogado que falou lá no Facebook, que falou lá no Instagram, tal coisa, eu vou até perguntar para ele, talvez isso gere uma relação e futuramente gere a questão de te contratar. Então, se você pode fazer a contratação de uma empresa para fazer esse tipo de post para você, diário, porque a gente acaba esquecendo ou tem dificuldade, eu vou deixar o link aqui de uma empresa que eu contrato, que eu conheço, que faz aí a questão de um preço bem acessível. Às vezes você vai deixar de tomar 2 cervejinhas, tomar um refrigerante aqui, 60, 100 reais por mês, é o que as empresas normalmente cobram para fazer um certo pacote de posts para que você possa colocar na sua rede social. Isso é muito interessante, porque fica muito bem feito, muito legal e dá um certo ar de profissionalismo nas suas informações. Isso gera confiança também, tá? Então, pessoal, fica essas 3 dicas. Voltando, a questão da sua aparência, invista na sua aparência, invista seu tempo nos estudos e nas relações sociais, invista na sua rede social. Eu vou deixar as dicas aqui, como eu falei, de um canal do YouTube para falar sobre a questão da vestimenta, da questão das dicas de moda para o colega advogado e para a colega advogada. E vou deixar aqui também um link da empresa que eu contrato para fazer os posts do escritório e também das outras empresas que eu tenho, que é muito bacana e faz uma questão de muita diferença de credibilidade na rede social. Faça esses 3 passos iniciais, você que está iniciando, ou colega advogado que já tem um certo tempo, mas está patinando na conquista de clientes. Faça esse teste por um período que você vai ver que tem resultados. Eu fiz diversos outros testes com diversas outras situações, mas esses 3 foram os 3 principais iniciais de situações que eu criei e que eu vi que teve resultado na conquista de clientes e de clientes importantes para o meu escritório de carteiras grandes. Prometo fazer novos vídeos, vou fazer vídeos sobre como montar o seu escritório, de como escolher as coisas para o escritório, e aí vocês vão pedindo os temas e eu vou falando aqui. Escreve aqui, coloca nos comentários, olha, eu gostaria de saber tal assunto na advocacia, e eu vou falando para vocês, vou comentando as minhas experiências nos meus escritórios para falar para vocês como a gente atua e como foi que deu certo nesse decorrer dos anos como advogado, perfeito? Então, se inscreva lá no canal no YouTube, nós estamos começando agora, queremos ter um grupo de amigos para debater esses assuntos interessantes. Curta aqui também, divulga com seu colega advogado, recém-formado, ou que tem uma vontade de ter o crescimento na carteira de clientes dele e vá fazendo perguntas que eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.